Boa noite, queridos companheiros, sejam muito bem-vindos a mais um Evangelho no Lar dos Caminhos de Amor e Paz. É com muita alegria que aqui estou convosco, que aqui estamos todos reunidos, para fazer mais umas reflexões com base nas palavras que Jesus nos deixou e que o Espiritismo e Allan Kardec compilaram no Evangelho segundo o Espiritismo. Como vai sendo hábito, eu vou lembrar de novo. Não se esqueçam de ter a vossa água, o vosso copo, a vossa garrafa, aquilo que vocês entenderem, para ser fluidificada durante o nosso Evangelho no Lar. E posto isto, vamos começar com uma prece. Eu espero que estejam todos bem, que tenham tido um dia muito bom e vamos assim iniciar a nossa semana. Convido a todos que queiram para fechar os vossos olhos, para melhor se conectarem com a vossa própria essência. Se assim não o entenderem, fiquem de olhos abertos, é como quiserem, isso vos for mais confortável. Elevemos assim o nosso pensamento ao alto, respiremos profundamente, uma respiração abdominal, quem tiver essa possibilidade. O importante é inspirar profundamente e expirar com tranquilidade, para nos alinharmos melhor, para pacificarmos a nossa mente, para pacificarmos o nosso espírito também. E assim vamos elevar o nosso pensamento ao alto. Amados mentores e guias, amado Mestre Jesus, amados seres das estrelas que nos orientam, nos guiam e nos protegem, que nos intuem bons pensamentos, que nos ajudam a retificar e a consciencializar as nossas fraquezas e as nossas inseguranças e nos fortalecem para que as enfrentemos em nós mesmos e para que melhoremos assim as nossas posturas e as nossas condutas. A todos vós nós agradecemos com simplicidade, mas com uma profunda gratidão. E nesta hora em que pretendemos unir-nos a todos vós e convosco trabalharmos no bem, trabalharmos na consciencialização da palavra do amor, da paz e do perdão, através dos escritos que nos foram deixados. Assim convidamos a todos, encarnados e desencarnados, para se juntarem a nós nestas reflexões conjuntas, pela paz em nós, pela paz ao nosso redor, pela paz no mundo, e que assim seja. E assim, queridos companheiros, a lição que nos saiu hoje foi uma lição, um item lindíssimo. Nós já lemos várias vezes nos nossos estudos, mas é sempre com uma grande alegria quando nós abrimos o Evangelho e nos sai este item. É o item 4 do capítulo 11, Amar ao próximo como a si mesmo. E eu penso que nos tempos que estamos a viver, não poderia ser mais oportuno para nos ajudar a refletirmos em nós mesmos, não é? E diz-nos assim Allan Kardec no item 4, Amar ao próximo como a si mesmo. Amar o próximo como a si mesmo, fazer aos outros o que desejamos que os outros nos façam, é a expressão mais completa da caridade, pois resume todos os deveres para com o próximo. Não pode haver guia mais seguro a esse respeito de que tomar como medida do que se deve fazer aos outros o mesmo que desejamos para nós. Com que direito se exigirá um bom procedimento dos nossos semelhantes, se não temos para com eles a indulgência, a benevolência e o devotamento? A prática desses ensinamentos conduz à destruição do egoísmo. Quando os homens os usarem como regra de comportamento e como base das suas instituições, compreenderão a verdadeira fraternidade e farão reinar entre eles a paz e a justiça. Não haverá mais ódios nem divergências de opiniões, mas união, concórdia e benevolência mútua.
é um dos grandes ensinamentos que nos foram deixados. Nos foram deixados por Jesus, nos foram transcritos aqui por Allan Kardec. É um dos ensinamentos que está em quase todas as filosofias e as religiões do mundo, umas bem mais antigas que Jesus, preparando assim a sua vinda, outras posteriores a ele, mas todas aquelas que têm como objetivo a construção do bem, da paz e do amor no planeta, que têm como objetivo o trabalho do nosso Pai Celestial aqui na Terra, têm como princípio máximo amar aos outros como a si mesmo. Fazermos àqueles que estão ao nosso redor aquilo que gostaria que nos fizessem. Sermos mais complacentes, sermos mais empáticos, sermos mais compreensivos. Como aqui nos diz o Evangelho, levarmos a paz e a justiça e a todos aqueles que estão ao nosso redor, construindo assim a paz dentro do nosso próprio coração. Todas as contendas que existiram até hoje no mundo e todas aquelas que presentemente existem e as que vão existir decorrentes das que estão a acontecer neste momento, tem a ver com o facto dos homens não se amarem a si mesmos, tem a ver com o facto dos homens competirem entre si e não trabalharem em conjunto por um bem maior. E posto isto, vamos deixar o nosso querido Evangelho e vamos para o livro que sempre utilizamos não que estamos a utilizar neste momento, mas temos utilizado durante o ano 2023 para comentarmos o Evangelho. E na abertura ao caso saiu-nos o capítulo 93, Altar Íntimo, do livro Fonte Viva, que foi uma psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel. E altar tem vários significados, como todos sabemos, mas altar é, é normalmente um local físico, de pedra, de madeira. É um local onde os povos mais, ou até na natureza, uma árvore, como o caso dos druidas, e outros, não é? É um local onde que nós elegemos e onde nós vamos com frequência para refletirmos, orarmos, meditarmos. É o local que nós escolhemos para nos ligarmos à nossa essência, ao nosso espírito, à nossa consciência e através da meditação e da oração nos ligarmos ao mais alto, nos ligarmos aos seres de luz, aos seres que nos acompanham, aos seres que nos orientam, ao nosso querido e amado Mestre Jesus, a todos aqueles a quem nós devotamos a nossa consideração, a quem nós devotamos a a nossa orientação de vida. Altar íntimo é uma reflexão dentro de nós. Vamos ver o que nos diz aqui Emmanuel e começa logo com uma frase de Paulo na sua carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 10, que diz assim: temos um altar. Nós todos temos um altar. Não nos esqueçamos daquilo que Jesus nos disse. Nós somos deuses, nós somos seres divinos e de luz, nós somos partículas divinas do princípio criador. Nós somos o nosso próprio altar. Nós podemos sentir mais conforto, podemos sentir mais intimidade, podemos sentir mais proteção em alguns locais que elegemos. Pode ser na natureza, pode ser na nossa casa, um espaço que nós elegemos para fazermos as nossas orações, fazermos as nossas meditações, porque é o espaço que nós sintonizamos com mais frequência, onde nos sentimos mais confortáveis para nos ligarmos a nós mesmos e ao nosso princípio criador. Mas o altar maior é aquele que está dentro de nós.
é a nossa própria consciência. Vamos agora ver então, como eu dizia há pouco, o que nos diz Emmanuel com respeito a este capítulo 93, Altar Íntimo. E ele começa assim: até agora construímos altares em toda a parte, reverenciando o Mestre e Senhor. De ouro, de mármore, de madeira, de barro, recamados de perfumes, preciosidades e flores. Erguemos santuários e convocamos o concurso da arte para os retoques de iluminação artificial e beleza exterior. Materializado o momento da fé, ajoelhamo-nos em atitude de prece e procuramos a inspiração divina. Realmente, toda a movimentação nesse sentido é respeitável, ainda mesmo quando cometemos o erro comum de esquecer os famintos da estrada em favor da suntuosidade do culto. Porque o amor e a gratidão ao poder celeste, mesmo quando mal conduzidos, merecem veneração. E aqui Paulo chama-nos a atenção, de facto, para o culto que nós fazemos, ou que alguns de nós fazem, e o valor que dedicamos ou gastamos ou investimos, como queiram, nesse mesmo culto. E que seria muito mais bem empregues se nós nos dedicássemos àqueles que são os famintos da estrada, ou seja, todos aqueles que fazem o seu caminho com grande dificuldade, que passam grandes carências e que têm fome, têm frio e a fome não é só a fome física, é a fome de espírito, têm fome de afeto, têm fome de carinho, têm fome de atenção. Mas mesmo assim, diz-nos Paulo, que mais vale assim do que não manifestarem qualquer tipo de culto, qualquer tipo de culto, é a palavra que ele aqui emprega. Mas se nós pensarmos um pouco e trouxermos este parágrafo para os dias de hoje, nós temos cada vez mais famintos da estrada. Sempre foram muitos, mas agora são muito mais. E são mais de forma mais repentina. No ano 2023, muitas famílias aqui na Europa e aqui em Portugal, e estou a crer que a grande parte do mundo, mas nós estamos a sentir aqui na Europa com mais violência, talvez, esta situação noutros pontos e noutros países, outras situações. Eu aqui falo da questão económica, não é? A questão económica é as leis feitas pelos homens, no fundo, das quais todos nós somos responsáveis e por isso todos nós devemos orar muito e mantermos a nossa mente na paz, na concórdia, para que vibracionalmente nós possamos inverter estas tendências em conjunto. Muitas famílias foram vistas, foram lançadas na rua por questões económicas. Muitos trabalhadores foram lançados na rua por questões económicas. Aumentou exponencialmente os moradores de rua, inclusivamente na Alemanha, que é considerado na Europa um dos países mais ricos, na Suíça, que é considerado um dos países mais ricos da Europa também, aumentaram os moradores de rua em Zurique, e em Portugal também, exponencialmente em todo o lado. Outros pontos do mundo estão a sofrer por inundações, cataclismas naturais, tremores de terra, erupções vulcânicas, enfim, o mundo está a dizer chega aos homens e os homens não estão a ouvir. Mas isto leva-nos a que muitos são agora e repentinamente os famintos da estrada. Portanto, aqui fica a reflexão que nos deixa Emmanuel quanto a este parágrafo, que façamos o nosso culto, se não soubermos ainda, porque a nossa consciência ainda não o permite fazer de outra forma, façamos
na mesma, como sabemos, mas se formos tocados na nossa consciência pela empatia ao próximo, ajudemos o próximo que está a passar repentinamente por situações muito aflitivas ao redor do nosso globo. Se não pudermos, oremos por eles. Façamos aquilo que podemos fazer em pensamento, em meditação e em oração. E investamos o dinheiro nestes altares vazios de pedra, de subtulosidade física, na ajuda efetiva aos que mais precisam. E continua Emmanuel. Todavia, é imprescindível crescer para a vida maior, que é exatamente o que acabámos de comentar. Portanto, deixarmos estes altares, que são altares vazios, digamos assim, porque são materiais e físicos e cuja subtulosidade já não faz sentido no mundo em que tantos sofrem. A maioria são pessoas carenciadas por uma minoria de pessoas que, com capacidade financeira, não faz sentido. E ele diz, todavia, é imprescindível crescer para a vida maior. O próprio Mestre nos advertiu, junto à Samaritana, que tempos viriam em que o Pai seria adorado em espírito e verdade. O Pai adorado em espírito e verdade é o Pai adorado pela nossa própria capacidade e consciência. No fundo, é trazer para dentro de nós os princípios maiores do nosso princípio criador, do nosso Pai, não é? E o tempo está aqui, o tempo chegou. É a altura de nós trazermos para dentro de nós esses princípios, é a altura de ampliarmos a nossa consciência e de fazermos o que já pudermos fazer, aprendendo na meditação, em reflexão e em estudo, a cada vez podermos fazer mais. E continua Emmanuel. E Paulo acrescenta que temos um altar. A finalidade máxima dos tempos de pedra, é de despertar-nos a consciência. E, de facto, é como dizia Emmanuel há pouco. Se não se consegue fazer de outra forma, se não se consegue ajudar os famintos da estrada, palavras de Emmanuel, vamos então fazer o que podemos e vamos então para esses tempos de pedra. Mas que também tem esta função maior, que é o despertar a consciência. O cristão acordado, e eu aqui além de cristão, que é quem segue o Cristo, nos tempos de hoje, no século XXI, em janeiro de 24, porque o tempo voa e as consciências ampliam-se, eu diria o cristão acordado e o ser acordado, o ser com S maior, todos nós neste globo, neste planeta Terra, todos nós que aqui estamos encarnados ou desencarnados, que seguimos as palavras do bem maior, que seguimos as leis universais que vieram até nós pelo Cristo, e daí sermos cristãos, mas que todos os seres acordados seguem os mesmos princípios. E aqui fica esta crescente, se assim se pode dizer, fica esta reflexão, porque este livro foi escrito em meados do século XX, e em meados do século XX, eu estava aqui a ver, aliás, foi em 1956, e o mundo mudou muito de 1956 até hoje. O mundo mudou muito nos últimos 6 meses de 2023, principalmente nos últimos 3 meses de 2023. E a velocidade da mudança do mundo vai continuar a ser aceleradíssima e, portanto, nós temos que enquadrar todos para trabalharmos todos em cooperação. E, portanto, o cristão acordado é o ser acordado. Porém, caminha oficiando como sacerdote de si mesmo, como mestre de si mesmo, como princípio divino, que tem esse poder em si, embora ainda adormecido. Há que acordar esse poder dentro de nós através das nossas meditações, reflexões, através dos nossos estudos, através do nosso trabalho em ação. Fazer o bem é uma oração em ação, é uma meditação em ação.
E continua, glorificando o amor perante o ódio, a paz diante da discórdia, a serenidade à frente da perturbação, o bem à vista do mal. Este parágrafo é fantástico. É fantástico porque ele vem nos dizer que ao ódio nós devemos dar o amor. Vem nos dizer que à discórdia nós devemos agir com paz. Que à perturbação nós devemos ter serenidade. E ao mal nós devemos agir com o bem. E isto não é só filosofia, neste momento é ação direta, porque neste momento estamos todos sobre uma capa, estamos todos sobre uma energia que está a vibrar no planeta devido à ação direta dos homens, às guerras, aos cataclismos, às situações de mudança que já estavam previstas e que nada têm de mais, no sentido em que nós todos já sabíamos que para mudarmos de um mundo de provas e expiações para um mundo regenerado, nós íamos ter nos finais dos tempos gritos e ranger de dentes, não é? E, portanto, tudo isto não é novo. Agora, o que nós podemos fazer e a nossa contribuição, porque a nossa contribuição tem sido para que isto aconteça assim, como? Com os nossos pensamentos, com as nossas ações e reações, e com quem é que nós agimos, reagimos e pensamos menos corretamente. Com o nosso próximo, com a nossa família, com os nossos amigos, com os nossos não amigos, com as pessoas que cruzamos na rua, com as pessoas do trabalho. Se não falamos, pensamos. A não ação, que também tem um contributo negativo, não é? E, portanto, se nós conseguirmos em nós transmutar todas estas pequeninas coisas em nós, que em conjunto de todos nós no planeta Terra, em vibração mental, vão criar as grandes ondas de animosidade, as grandes ondas de ódio, as grandes ondas de discórdia, vão alimentar as perturbações e nós sabemos, vão alimentar o mal. E, portanto, se nós já conseguirmos em nós, nas pequeninas coisas, não ter aquele pensamento, aquela maldicência, não ter aquele comentário, em vez daquele comentário, oferecer uma ajuda, um amparo, caso a pessoa esteja muito perturbada ou a situação em que nos vemos envolvidos seja uma situação que o permita. Perante uma discórdia, uma discussão que agora estão a acontecer do nada, por uma coisa tão pequena, nós contenhamos a nossa palavra, nós consigamos manter-nos pacíficos, manter-nos serenos perante a perturbação, perante a discórdia. Assim não alimentaremos o mal e alimentaremos o bem. E porquê é que as pessoas estão todas assim, para além daquilo que já foi comentado? Porque as pessoas estão sob um capacete de medo. E o medo é das piores energias de vibração baixa. É uma energia que não leva a nada. Só leva a alimentar outras forças negativas que se alimentam exatamente desta nossa vibração baixa. E que nos dá, nós damos a nós mesmos, mais corretamente, uma porta aberta para que nós tenhamos o nosso pensamento manipulado e alterado. Somos nós que vamos alimentar, às vezes, pensamentos piores, ou ligarmos a pensamentos piores através da nossa atitude de medo. Não há que ter medo de nada, quem tem fé sabe isso. Se não conseguirmos, vamos trabalhar nesta situação, que é assim que nós temos que continuar. E vamos transmutar o nosso medo em gratidão pela vida, gratidão por estarmos aqui hoje, gratidão por termos um teto, gratidão por termos alimento, gratidão por termos saúde, gratidão por já conseguirmos discernir o bem do mal. E empatia por todos aqueles que ainda não conseguem. Oração por todos aqueles que ainda não conseguem.
e não julgamento. E diz-nos Emmanuel: não olvidemos, pois, o altar íntimo que nos cabe consagrar ao divino poder e à celeste bondade. Comparecer ante os altares de pedra, de alma cerrada à luz e à inspiração do Mestre, é o mesmo que lançar um cofre impermeável às trevas, à plena claridade solar. Se as ondas luminosas continuam sendo ondas luminosas, as sombras não se alteram igualmente. E aqui as sombras não se alteram igualmente tem exatamente a ver com aquilo que estávamos a conversar ainda há pouco. Somos nós que damos, e não vale a pena nós entrarmos em grandes questões aqui de obsessões, de obsessores e de outras coisas. Somos nós que damos acesso a que a força mental negativa se possa ou não instalar em nós. Somos nós, com os nossos medos, com as nossas indecisões, com a nossa maldicência, com a nossa crítica, com o nosso julgamento, com a nossa falta de ação nas pequeninas coisas, com a nossa instabilidade emocional, que muitas vezes nos deixamos distrair e quando damos por isso estamos irritadíssimos e não sabemos porquê, mas nós já sabemos porquê, nós sabemos que temos de estar vigilantes, principalmente nestes tempos conturbados. Claro que nós ainda somos aprendizes numa escola de grande exigência, que nós escolhemos, na grande maioria, antes de encarnarmos, e que temos essa bênção daqui poder estar, temos a bênção de termos sido selecionados para podermos aqui estar. E nós de vez em quando esquecemos, ou a grande maioria das vezes esquecemos, e deixamos irritar por pequenas coisas da materialidade. A materialidade é isso mesmo, efêmera e, e não tem o poder de nos tirar do sério. Se existem os problemas e existem, se nós estamos num mundo de matéria para aprender a viver nele, é verdade, nós temos que ter a serenidade e a calma de avaliar as questões, avaliar os problemas dentro da nossa capacidade e poder agir. Se não temos essa capacidade, vamos ficar serenos e vamos aguardar em interiorização no nosso altar íntimo, na nossa consciência, para um momento em que tenhamos capacidade para decidir, para falar corretamente, para avaliar os problemas com objetividade. Não nos deixemos levar pela pressão, muitas vezes negativa e oportunista, de outros. Quando nós não estamos seguros e quando sentimos que dentro de nós a serenidade está muito, muito, muito instável, aguardemos, silenciemos, peçamos tempo e quando estivermos prontos, vamos então tomar a nossa posição, vamos então tomar a nossa decisão para resolver os problemas da matéria. Na matéria, a questão é só essa, são questões de aprendizagem para nós resolvermos. É como quando estávamos na escola, tínhamos problemas de matemática para resolver, problemas de física ou de química. Também muitos de nós conseguíamos resolver logo, mas tínhamos que ir estudar, tínhamos que ir aprender, tínhamos que ir refletir. É igual. Os problemas mudam, a postura tem que ser a mesma. E para terminar, diz-nos Emmanuel: apresentemos, portanto, ao Senhor as nossas ofrendas e sacrifícios. E quais são as nossas ofrendas e sacrifícios? É isto mesmo, a retificação das nossas imperfeições. O sacrificarmos o nosso ego. O nosso ego quer ir logo para a competição, quer ir logo, quando há uma perturbação, quer ir logo para a barganha, quer ter logo uma resposta na hora, por orgulho. Sacrifiquemos o nosso ego, sacrifiquemos os nossos ímpetos,
e retifiquemo-os. Essas são as ofrendas e os sacrifícios que nos são exigidos, são aqueles que são exigidos a nós mesmos na nossa intimidade. Em cotas abençoadas de amor ao próximo, adorando no altar do coração, e prossigamos no trabalho que nos cabe realizar. Porque o nosso dever aqui, a nossa tarefa, eu atrevia-me a dizer assim uma palavra que tem uma dimensão muito maior, mas que eu acho que sim, que também é isso, que é a nossa missão nesta encarnação, é a nossa própria evolução. Nós somos o ser mais importante nesta nossa reencarnação. Porque se nós não estivermos bem, a todos os níveis, em termos espirituais, em termos materiais, em termos de saúde, em termos de bom ânimo, todos à nossa volta estarão mal. E os todos são aqueles que nos foram confiados, que são os nossos filhos, quem os tiver, os seus netos, aqueles que nos foram confiados são os nossos animais, os nossos patudos, os nossos cães, os nossos gatos, são os nossos amigos, são aqueles que não gostam de nós, mas que nós oramos por eles, porque sabemos que assim é, que assim deve ser, de coração. Todos aqueles que estão à nossa volta que nós não conhecemos, e nesta cadeia vibracional, nesta corrente, nesta vibração, nesta onda, como aqui nos diz Emmanuel, vibracional, nós vamos agregando todos os outros. E todos os outros são aqueles que decidem sobre os países também. São aqueles que tomam decisões políticas, são aqueles que governam os países, são aqueles que dão ordem de guerra. E são aqueles que tratam dos famintos. São aqueles que com alegria e bondade cuidam de todos nós, no plano físico e no plano espiritual. Somos nós, quando decidimos pelas boas ações, pelo bem na ação direta, quando nós decidimos arregaçar as mangas com alegria e fazer a nossa parte. E, portanto, queridos amigos, o altar íntimo é a nossa própria consciência. O altar íntimo é onde nós nos recolhemos, é o nosso altar dentro de nós, da nossa intimidade. É lá que nós conversamos com Deus. É lá que nós conversamos com Jesus, com os mestres, com os mentores, com Maria, com aqueles que nos são mais próximos em termos espirituais. É no nosso altar íntimo que nós vamos buscar as forças para o dia a dia, que nós vamos buscar a alegria, que nós vamos buscar a compreensão, a empatia, que nós vamos buscar a fé, que nós vamos buscar o perdão, que nós vamos buscar a luz. Porque é no nosso altar íntimo que nós brilhamos em luz, em centelha divina. É no nosso altar íntimo que nós somos em consciência deuses. É no nosso espírito. Queridos companheiros, nós estamos a terminar as nossas reflexões de hoje. Eu espero que sejam úteis para vós, como foram para mim e estão a ser para mim. E que Deus vos ilumine, vos guarde, vos proteja e vos fortaleça nesta nossa caminhada, que a luz divina nos ampare a todos, nos dê a força necessária para continuarmos a nossa caminhada, que tenhamos todos uma semana em que possamos estar mais vigilantes, e mais vigilantes é estar mais focados naquilo que nós temos que fazer primeiro, que é cuidar de nós mesmos. Que cuidemos de nós mesmos em termos espirituais, que tenhamos capacidade e força para estarmos focados na nossa vigilância e quando perturbados possamos não reagir, possamos ficar serenos e quando o ódio nos rodear possamos ter uma ação de amor, possamos nós já ser capazes, aos passinhos pequenos, de ir seguindo o caminho que nos ensinou Jesus, o Cristo, quando esteve entre nós, cumprindo assim a vontade maior do nosso Pai Celestial. Uma semana abençoada para todos, é uma semana que eu desejo cheia de luz, uma semana cheia de força e uma semana cheia de alegria.
Que a luz divina do Pai Celestial esteja no coração de todos nós e na casa de todos nós. Uma noite abençoada para todos e até para a semana, se assim Deus o permitir. Uma boa noite a todos e até lá. Boa noite.